Fala, minha galerinha, tudo bem com vocês? Professor Diego aqui na área. Hoje nós vamos fazer a análise completa e detalhada da questão número 118 do Enem PPL, ou segunda aplicação, do ano de 2020, caderno azul. O enunciado da questão diz: a agricultura de frutas cítricas requer que o valor do pH do solo esteja na faixa ideal entre 5,8 e 6. Em uma fazenda, o valor do pH do solo é 4,6. O agricultor resolveu testar 3 produtos de correção de pH em diferentes áreas da fazenda. O primeiro produto possui íons sulfato e amônio. O segundo produto possui íons carbonato e cálcio. O terceiro produto possui íons sulfato e sódio. O íon que vai produzir o efeito desejado de correção no valor do pH é o... A letra A fala cálcio porque sua hidrólise produz H+, que aumenta a acidez. Amônio porque sua hidrólise produz H+, que aumenta a acidez. Sódio porque sua hidrólise possui OH-, aumenta a alcalinidade. Sulfato porque a hidrólise produz OH-, aumenta a alcalinidade. Ou carbonato porque a sua hidrólise produz OH-, que aumenta a alcalinidade. Muito bem, galerinha. Essa questão, a gente pode analisar ela de vários prismas diferentes. Um primeiro que eu vou fazer com vocês seria uma análise mais simples. Tanto que essa questão aqui, quando eu fiz a prova, né, a galera aqui de Manaus fez esse ano a segunda aplicação, vocês devem se lembrar disso, e todo ano eu faço as provas do Enem. Eu lembro que quando eu vi assim essa questão, eu não perdi muito tempo analisando ela. Eu li aqui o texto, bateu letra E, carbonato, marquei e fui para a próxima. Foi bem rápida aqui a resolução dela, inclusive o gabarito é a letra E. Mas aí você vai me perguntar, cara, professor, como é que o senhor fez essa análise muito rápido? Bom, se você já acompanha as resoluções aqui do canal, você já sabe, eu já falei para vocês N vezes, que as questões do Enem, elas são questões cíclicas. Os assuntos se repetem, a questão não repete, mas os assuntos eles se repetem. Então, se você já acompanha há tempos as minhas resoluções aqui no canal, certamente você ia pegar 118 e é de boa marcar de cara a letra E. Porque em várias outras questões dos Enems anteriores, eu já falei para vocês sobre duas classes de sais que são muito úteis para neutralizar ácidos, para neutralizar meios ácidos, que são os carbonatos e bicarbonatos. Bom, professor, eu sou novo no canal, estou chegando agora e ainda não vi os vídeos antigos. Então, primeira dica, faça uma maratona Sala da Química, vídeos antigos do Enem, pegue e assista várias resoluções que você vai se preparar muito melhor para essa prova. E segundo, se você esqueceu a parada, fica tranquilo que eu vou refrescar aqui a tua memória. É o seguinte, das várias reações químicas que existem, a mais importante, gente, para uma prova como o Enem, é a reação que envolve íons carbonatos ou bicarbonatos. Carbonato, para quem não sabe, é o íon... Vou até colocar e escrever aqui para vocês anotarem. Vamos lá, anota aí. Carbonatos é qualquer sal que tenha o íon CO3 2-, beleza? Carbonatos ou bicarbonatos. Bicarbonato é qualquer íon que tenha, qualquer composto que tenha o íon HCO3-, tá? Carbonatos ou bicarbonatos, quando reagem com ácido, produzem sal, vão produzir água e vão produzir CO2. Essa aqui, galera, quem já acompanha os vídeos aqui do canal, lembram disso aqui? Com certeza já, ó. Então, se você está assistindo os vídeos aí, ó, fez a prova do Enem segunda aplicação, deitou e rolou nessa questão aqui 118, tranquilidade. Carbonatos e bicarbonatos, quando reagem com ácido, produzem sal, água e CO2. Essa reação, galera, que eu estou mostrando para vocês, ela é uma reação de neutralização, tá? Ela é uma reação de neutralização. Alguns dizem como se fosse, eu prefiro dizer que é uma reação de neutralização. Você só não tem uma base aqui, uma base considerando a teoria de Arrhenius, tá?
mas você tem sais que têm a capacidade de neutralizar ácidos. Então, primeira coisa muito importante, não é só base que neutraliza ácido, tá, galera? Você tem sais que têm, através da hidrólise, eu vou explicar já já mais detalhes, tem a capacidade de reagir com ácidos. Tanto que essa reação, vocês estão vendo que ela está produzindo sal e água, ó, característico de reação de neutralização. O CO2 de quebra é produzido por causa do carbono proveniente dos carbonatos e bicarbonatos, tá? Eu poderia explicar para vocês essa reação sobre várias óticas diferentes. A gente poderia explicar ela com conhecimento de reações de dupla troca, porque só que eu não vou usar isso aí porque essa explicação já é mais superficial. Eu queria dar uma aprofundada aqui no detalhamento. Porque nas reações de dupla troca, se uma reação de dupla troca produz ácido carbônico, que é um ácido fraco e instável, e se decompõe produzindo CO2, a gente estuda que a reação é espontânea, ela vai acontecer. Então, toda reação de dupla troca que produz ácido carbônico, ela vai acontecer. Poderia justificar essa reação por essa ótica, dela produzir ácido carbônico se decompõe virando CO2, ou eu poderia explicá-la com a teoria de hidrólise salina, que é o que está nas respostas aqui, ó. O gabarito, já vou logo marcar, que eu já falei para vocês, o gabarito é a letra E. Só que ele usa aqui, galera, ó, o termo hidrólise. Hidrólise, ó. Hidrólise produz OH-, que aumenta a alcalinidade. Hidrólise produz OH-, que aumenta a alcalinidade. O que seria, professor, essa parada aí de hidrólise? O que é isso necessariamente? Tá. Como eu falei, se você só soubesse isso aqui que eu acabei de riscar, você, carbonatos e bicarbonatos neutralizam ácidos. Letra E, carbonato, porque a hidrólise produz OH-, o OH- é tipo alcaliniza o meio, aumenta a alcalinidade, deixa o meio mais básico porque neutraliza ácidos. Letra E, acabou. Se a gente fosse fazer uma análise mais detalhada, galera, o que seria a hidrólise? Essa palavra hidrólise significa lise da hidros, ou seja, quebra da água. Alguns íons têm a capacidade de reagir com a água, quebrando a molécula de água, daí o nome hidrólise. Eu vou mostrar para vocês aqui, galera, alguns exemplos de hidrólise. Vamos lá. Exemplos que não têm relação direta com o que eu estou mostrando aqui, mas vocês vão entender a conexão depois. E eu vou logo falando para vocês que eu vou explicar de uma maneira um pouco diferente do que normalmente você encontra em livro, tá? Livro de ensino médio. Aquela explicação mais rasa e superficial, eu vou mergulhar um pouquinho no grau de profundidade. Vamos lá. HCN aquoso. HCN é o ácido nítrico. Esse ácido nítrico, galera, quando ele se ioniza na água, certo? Ele vai produzir de uma forma simplificada, tá? Sem mostrar diretamente a participação da água, ele vai produzir H+ e CN-. A gente aprende na química que o HCN, ele é um ácido fraco, certo? A gente aprende que esse cara aqui, ó, ele é um ácido fraco. O que é um ácido fraco, galera? Quimicamente falando, o ácido, ele é chamado de ácido porque ele libera o H+, ele tipo doa o H+. O que vocês estão vendo aqui é o HCN largando o H+ dele em água. Vai virar H3O+, mas de maneira simplificada, o HCN está largando o H+ dele na água. A facilidade que um ácido tem de largar H+ na água é a força dele. Quanto mais fácil um ácido solta o H+ na água, mais forte ele é. Agora, existem ácidos que eles não têm grande afinidade em soltar esse H+ na água. São, portanto, dito ácidos fracos. Por que o HCN é um ácido fraco? Porque esse ácido, ele praticamente não tem afinidade de liberar esse H+ na água. Agora, pensa comigo o seguinte. Quem está segurando o H+? Quem que segura o H+ para não soltar ali na água? É o CN-. Tanto que vocês estão vendo que os dois juntos aqui, ó, H+ e CN- formam o HCN, certo? Vamos imaginar, galera, eu vou fazer uma analogia aqui, eu peço por gentileza que ninguém se ofenda, não é com maldade não, mas é só para vocês entenderem, não leve para machismo, feminismo, nada disso, apenas entenda de uma forma simples, que é uma analogia bobinha para você entender.
Imagina que o CN-, galera, é como se fosse uma mulher ciumenta, tá bom? Vamos imaginar assim, CN- é uma mulher ciumenta. Se é uma mulher ciumenta, o H+ é como se fosse o namorado da CN-. A CN- é uma mulher ciumenta. Qual é a característica de uma mulher ciumenta? É aquela que libera mais o seu namorado para ir passear, para ir para uma festa, enfim, ou é aquela que segura mais? É aquela que segura mais, na verdade. Mulher ciumenta, então ela é mais possessiva, ela segura aqui. O CN-, gente, é exatamente a mulher ciumenta. Na analogia, nós dizemos que o CN-, ele é uma base fraca. Mais uma vez, tá, gente? Pelo amor de Deus, não levem para o lado de, vou criticar o professor, feminismo, machismo. Nada disso, tá? É só uma analogia. A gente tem que deixar muito claro isso, porque na internet hoje é muito mimimi. Qualquer coisa que a gente fala é uma analogia para você entender. Beleza? Fica tranquilo. Peraí, professor. Eu não entendi essa parada de base fraca, não. Deixa eu até escrever errado aqui, ó. Até me desconcentrei. Base forte, tá? Aqui é base forte. CN- é base forte. O que é isso, professor? Tá. Ácido. O que é ácido? Ácido é a espécie que doa H+. Doa H+. Base é a espécie que recebe esse H+. Aqui no caso eu estou usando uma teoria ácido-base, gente, que é a teoria chamada teoria ácido-base de Bronsted-Lowry. É um nome bem complicadinho, mas você não precisa saber o nome dos caras não, é só para você entender. Toda vez que um ácido ele se ioniza na água, ele libera o H+, ele vai formar um ânion, concordam comigo? Esse ânion é a base desse ácido, ou como nós chamamos, base conjugada desse ácido. Então, o HCN, quando ele libera o H+ na água, ele forma uma base, que é o CN-. Assim como, por exemplo, o HCl. Ó. O HCl, quando você joga ele na água, ele vai liberar o H+ e o Cl-. O HCl não é um ácido, o Cl- é a sua base conjugada. Ou seja, toda vez que o ácido libera o H+ na água, ele vai formar a base conjugada. Vocês estão vendo que a seta do equilíbrio me faz pensar que essa reação ela é uma reação reversível, ou seja, ela pode tanto ir como voltar. Ou seja, o HCN ele pode liberar o H+ virando CN-, é a reação de ida, confere? E existe a reação de volta. O que é a reação de volta? É o CN- agarrando de volta o H+, voltando a formar o HCN. Galera, lembra que eu falei para vocês que o CN- é a mulher ciumenta? Quando você fala em mulher ciumenta, qual que é a maior tendência então da mulher ciumenta? É deixar o seu namorado solto ou, quando vê o seu namorado solto, agarrar ele de volta para ele não ir para a festa. Qual que é a tendência maior? É agarrar o namorado de volta para não deixar ele para a festa. Isso significa que, se o HCN é um ácido fraco, o que é um ácido fraco? É um ácido que tem pouca tendência de soltar o H+. É a mulher ciumenta que tem pouca tendência em liberar o namorado para a festa. Agora, enxerga o processo da volta. O processo da volta, ó. Tá aqui o homem na festa, tá aqui a mulher ciumenta. O que a mulher ciumenta vai lá? Ela vai lá, pega o cara e volta a se juntar de novo com ele. Por quê? Na lógica, se um ácido é fraco, ele vai produzir uma base conjugada que é forte. E se o ácido é forte, ele vai produzir uma base conjugada que é fraca. Tá, professor, para aí, para, não entendi nada. O senhor falou o contrário. Sim, o contrário. Ácidos fracos produzem bases conjugadas fortes. Ácidos fortes produzem bases conjugadas fracas. Tá, mas peraí, professor, deixa eu só entender de novo. Vai devagar aí para eu entender. Você está no local certo. Você sabe que eu não vou deixar você sair desse vídeo sem entender isso aqui, tá? O que é o ácido? De novo, galera. O ácido não é aquela substância que tem tendência em liberar o H+? O que é um ácido forte? Ácido forte é aquele ácido que tem tendência em soltar o H+, ó, liberar o H+. Vamos fazer uma analogia? Eu acho que vocês conseguem ver aqui, apesar de estar pequena a imagem, vocês conseguem ver aqui a minha canetinha, né? A canetinha da mesa digitalizadora.
Eu quero que vocês imaginem que essa caneta, ela representa um H+. E eu sou o ânion e eu estou agarrado aqui com o meu H+. Vocês estão me vendo? Então, né? Beleza. Se eu sou um ácido fraco, vamos começar com HCN, eu sou um ácido fraco. A minha pergunta para vocês é, eu tenho muita ou pouca tendência de liberar essa caneta? Pouca tendência. Eu sou um ácido fraco. Ácido fraco não quer se livrar da caneta. Ó. Eu não quero, eu sou um ácido fraco. Eu quase não libero o H+, lembra que a caneta é o H+. Eu quase não libero o H+ na água. Eu sou um ácido fraco. Ah, professor, entendi. O fraco é aquele que libera pouco, né? Mas por que ele libera pouco? Por que eu não quero liberar a minha caneta? Porque eu sou muito apegado a ela, gente. Eu gosto muito da minha canetinha, olha só que fofa. E aí, se em alguma razão, tô batendo aqui no microfone, mas não vou cortar não, tá, gente? Para não perder o clima aqui, ó. Se por alguma razão eu vejo essa caneta longe de mim, qual que é a minha tendência? É deixar ela longe ou pegar ela de volta para mim? Pegar ela de volta para mim. Quando eu solto a caneta, eu estou me comportando como ácido. Quando eu pego a caneta, eu estou me comportando como base. Se eu tenho pouca tendência de liberar a caneta porque eu sou muito apegado a ela, obviamente que eu vou ter muita tendência de agarrar a caneta quando ela estiver longe de mim. Agora, fez sentido? Acho que sim. Tragam essa analogia para o HCN. Ó. Se o HCN é um ácido fraco, quer dizer que ele tem pouca tendência em liberar o H+, ou seja, o H+ está muito agarrado com o CN-, tá bom? Agora, imagina a volta acontecendo. O CN-, ele é uma base forte. Por quê? Se ele tem pouca tendência em dar o H+, ele vai ter muita tendência em receber o H+ de volta. Então, se você vê o CN- aqui, ó, vocês estão me vendo? Eu estou sem a minha canetinha. Cadê minha caneta? Cadê minha caneta? Eu sou uma base forte. Cadê minha caneta? Tá aqui minha caneta, caneta. Volta para mim, ó. Sou possessivo, base forte. Mas eu tenho pouca tendência em liberar a caneta. Ácido fraco. Estão sacando a parada? Por isso que ácidos fracos, galera, geram bases conjugadas fortes, o contrário. Então, o CN-, pelo fato dele vir de um ácido fraco, ele é um cara que tem uma potência muito grande em sequestrar H+. Agora, vamos fazer o seguinte. Eu vou mostrar para vocês aqui um outro exemplo, que é o exemplo do HCl. Tá? HCl aquoso, em equilíbrio. Isso aqui está gerando H+. Caramba, meio-dia já. Tô gravando esse vídeo para você meio-dia, tô morrendo de fome já. Não esquenta não que isso aqui não vai afetar a qualidade da explicação, daqui a pouco eu como. HCl, galera, ó, em água ele está liberando H+ e Cl-. Você aprendeu na sua escola, no seu cursinho, na sua aula particular, enfim, que o HCl é um ácido forte, certo? Bom, se ele é um ácido forte, você já aprendeu então que o Cl- vai ser uma base conjugada fraca. Por quê? O que é um ácido forte? Agora vamos lá. Eu sou um ácido forte, tá aqui o meu H+, ó, a gente é um ácido, certo? O que é um ácido forte? É aquele despojado, ó, ele quer se ver livre do H+, ó. Puf, ele é um cara que tem muita facilidade em soltar o H+. Bom, professor, se o senhor é despojado da sua caneta, o senhor tem facilidade em doá-la, o senhor não quer recebê-la de volta. Olha, o senhor não quer recebê-la de volta. Quando eu recebo a caneta, eu me torno uma base. Só que eu não quero receber a caneta, porque quero me despojar dela. Ó, por isso que eu me transformei aqui, ó, numa base conjugada fraca. Ácidos que têm muita tendência em doar H+, que são ácidos fortes, vão ter pouca tendência em pegar esse H+ de volta, ou seja, vão formar bases conjugadas fracas. Ácidos que são fracos, ou seja, que têm pouca tendência em dar o H+, vão formar bases conjugadas fortes, porque essa base conjugada forte vai ter muita tendência em capturar o H+ de volta. Gente, eu não sei nem como deve estar quase uns 20, 30 minutos de vídeo. Vocês entenderam isso aí? Eu não estou nem aí para o tempo, eu quero que você entenda o princípio. Beleza? Vocês entenderam? Tá. O que acontece aqui, galerinha? O que acontece aqui, ó? Carbonatos e bicarbonatos, explicando de uma maneira simples. A explicação poderia até ser bem mais complexa que isso aí, tá? Bem mais complexa. Carbonatos ou bicarbonatos, eles vêm de qual ácido? Qual é o ácido que origina o carbonato e o bicarbonato? O ácido carbônico, galera. Ó.
O ácido carbônico. É esse ácido que origina os carbonatos e bicarbonatos. E esse ácido aqui, o ácido carbônico, ele é um ácido fraco. Ah, professor, então pera lá. Se ele é um ácido fraco, pegando pela sua lógica aqui, isso significa que ele forma então bases conjugadas fortes, não é verdade? Sim, forma bases conjugadas fortes. Mas o que tem a ver com alcalinizar o meio? Vamos lá. Galera, agora vamos para a segunda parte aqui da nossa explicação. CN-, é um íon CN-, ele está em contato com a água, certo? Você jogou na água algum sal que tenha o íon CN-, é o que a gente chama de cianeto. Isso aqui que eu estou mostrando para vocês é uma reação do íon cianeto com a água. É o que a gente chama de hidrólise. É quando o íon ele vai reagir propriamente com a água. O que acontece? Não esqueçam que o CN- é uma base forte. Lembra que eu expliquei lá em cima? O CN- é uma base forte. Você jogou na água algum sal que tenha o íon cianeto, sei lá, cianeto de sódio, por exemplo. Jogou lá cianeto. Aliás, não brinca com cianeto, porque o cianeto é perigoso pra caramba esse sal, mas tudo bem. Cianeto. O que vai acontecer? Lembra do cianeto? Base forte. O cianeto, ó, sou eu sem a minha canetinha. Meu Deus, cadê caneta? Cadê caneta? Eu sou cianeto, eu sou uma base forte, eu preciso de um H+. Gente, pelo amor de Deus, alguém me dá um H+, eu sou uma base forte. Eu sou o cianeto. Gente, pelo amor de Deus, alguém me dá um H+. Quem ali no meio, porque você não está trabalhando ali com meio ácido, você jogou um sal na água, cianeto de sódio. Quem ali no meio tem esse H+ para oferecer para vocês? A água. Lembrem-se que a água, gente, é como se ela fosse o casamento entre o H+ e o OH-. A água é como se fosse H+ e o OH-, tá, gente? Se você parar para pensar, ó, H+ e o OH- é água. E a água, ela se autodecompõe, é o que a gente chama de autoionização, em H+ e OH-. Então, a água, já que ela tem H+ e tem OH-, imagina o cianeto, ele tá na água. Gente, alguém me dá uma caneta, gente? Desculpa, eu tô nervoso, eu preciso da minha caneta, eu sou uma base forte. Gente, alguém me dá minha caneta? Quem tem a caneta? Quem tem um H+ para oferecer? A água. Então, o que vai acontecer aqui, galerinha? Este íon cianeto, ele vai agarrar o H+ da água. H+ com CN- vai formar o quê? Vamos aqui comigo. O H+ com CN- vai formar HCN. Aí, ó, o cianeto agora. Agora sim, ó. Tá aqui minha canetinha. Eu tava louco, gente. Como é que assim alguém quer me deixar sem a caneta? Não pode, eu sou o cianeto, eu sou uma base forte, eu preciso do meu H+. Só que aí tem um porém. Quando a água ela doa esse H+ para satisfazer a necessidade do cianeto, vai sobrar alguma coisa da água. O que sobra da água quando ela dá esse H+? Não vai sobrar o OH-? Muito bem, galerinha, ó, sobrou OH-. E eu te pergunto uma coisa, ó, uma reação que produz OH-, ela vai deixar o meio ácido ou o meio básico? Claro que o meio básico, galera. Eu já ia colocar maio aqui, maio básico. Meio básico, ó. Reação que produz OH- deixa o meio básico. Então, toda vez que o meu ânion for uma base forte, ó, ânion, o ânion vai sequestrar o H+ da água e ao sequestrar o H+ da água, sobra o OH-. Esse OH- basifica o meio. Nossa, professor, mas vem cá, para responder a questão, eu vou precisar pensar em tudo isso? Não, essa questão 118 não. Mas lembra que eu já falei para vocês, ó, quem está no vídeo até aqui é a galera que vai conseguir notão no Enem, porque está buscando algo diferente. Eu já falei para vocês que eu não sei se nos próximos Enems ele não pode cobrar de você uma equação de hidrólise. Aí você, legal, respondia 118, fez igual todo mundo, respondeu, não, produz OH-, carbonato e bicarbonato meio básico. Aí vem o ano seguinte, ele cobra uma equação de hidrólise. E aí você, parte da equação não estudei, não, estudei só que deixa meio básico. Aqui eu estou fazendo serviço completo, gente, estou te entregando um material de alta qualidade gratuito. Então valorize, deixa o like e compartilha. Tá, professor, e os carbonatos e bicarbonatos? Ah, professor, acho que eu entendi. O ácido carbônico é um ácido fraco, não é verdade, professor? E ele gera, então, os seus ânions, carbonatos e bicarbonatos, teoricamente são bases conjugadas mais fortes, não é verdade, professor? Sim.
Se são bases conjugadas fortes, quando um ânion, carbonato e bicarbonato é ânion, quando um ânion igual carbonato ou bicarbonato reage em meio aquoso, hidrolisa a água, o que ele vai deixar o meio? Como ele vai deixar o meio? Básico, galera. Por isso que a letra E diz aqui, ó, carbonato é um ânion. Aqui eu usei o exemplo do cianeto, tá, gente? Mas é a mesma ideia, é um ânion. Porque a sua hidrólise, ou seja, a sua reação com a água, vai sequestrar o H+ da água para satisfazer a loucura que esse cara tem por H+, e vai aumentar a alcalinidade porque produz o H-. Esse efeito ele já não vai acontecer com HCl. Sabe por quê? Ó, vamos lá. Quando você joga cloreto de sódio na água, cloreto de sódio, vamos falar aqui de cloreto, tá? Cloreto de sódio. A gente sabe que o cloreto de sódio, galera, é um sal que tem o íon Cl-, beleza? Esse Cl-, ele vai estar em contato com a água, beleza? Ok? Sabe o que vai acontecer quando você joga cloreto de sódio na água? Nada. Não vai acontecer absolutamente nada. Mas por que não vai acontecer nada, professor? Vamos aqui comigo, ó. Cl-, galerinha, Cl-, deixa eu pegar aqui, ó. Cl-, a gente analisou aqui em cima que ele é uma base fraca, tá? Base fraca. O que é uma base fraca, quimicamente falando? É aquela espécie química que é despojada do H+, ela não quer o H+ de volta, ó, eu quero me ver livre da minha caneta, eu não quero minha caneta para mim. Aí, ó, eu sou uma base fraca, eu tô no meio da água aqui, ó. Vocês sabem que a água tem H+ e tem um H- aqui. Aí o Cl-, não, água, fica tranquilo, eu não vou te quebrar, eu não vou sequestrar o teu H+. Por quê? Porque eu sou uma base fraca. Base fraca quer dizer que eu não estou afim de receber um H+, então eu não vou te hidrolisar. Logo, o Cl-, galera, essa reação aqui de hidrólise do Cl-, ela não ocorre. Não ocorre simplesmente porque o Cl- é uma base fraca. E ele é uma base conjugada fraca porque ele veio de um ácido forte. Veio de um ácido forte. Vocês perceberam que a questão aqui, ó, ela falou de íon sulfato? Eu não sei se você sabe, mas o íon sulfato, que é o íon SO4 2-, ele vem do ácido sulfúrico, que é o H2SO4. E até onde vocês lembram, ácido sulfúrico é um ácido forte. Ácidos fortes vão produzir bases conjugadas fracas, que não têm capacidade, não têm vontade de hidrolisar a água. É por isso que o sulfato ele não vai gerar nenhum tipo de hidrólise. Vocês entenderam, galera, a lógica? Claro, eu poderia falar aqui também de hidrólise de cátion, mas aí realmente o vídeo ia ficar o dobro do tamanho. Então eu vou deixar para falar para vocês de hidrólise de cátion numa próxima oportunidade, quando a gente pegar uma questão que fale especificamente de hidrólise de cátion, para a gente destrinchar mais esse outro ponto. Mas eu tenho certeza, galera, que agora vocês entenderam a explicação em duas perspectivas diferentes. A primeira mais simples, que me levou a rapidamente marcar 118 a letra E, eu já sei que carbonato vai alcalinizar o meio. E a segunda explicação que vocês já sabem é que os carbonatos e bicarbonatos vêm de ácido fraco. Se eles vêm de ácidos fracos, eles são bases conjugadas fortes, e base conjugada forte, quando tu joga ela na presença da água, ela hidrolisa a água e torna o meio básico. Beleza, galerinha? Ficou claro isso aí? Qualquer coisa coloque aqui nos comentários, se for uma dúvida pertinente ou muito geral, muitos tenham, eu posso até gravar um outro vídeo falando especificamente sobre isso. O que vocês acharam dessa pegada aqui, dessa resolução, gente? Gostaram dessa análise bem diferente, bem completa? Coloquem aqui, enchem o vídeo de comentários. Quanto mais comentários tiver o vídeo, mais o YouTube ajuda a melhor posicionar para outros alunos. Não esqueça de compartilhar. E se você é novo por aqui, busca algo diferente na química, se inscreva no canal e muito em breve eu volto com vocês para uma próxima resolução aí. Um abraço, gente. Até a próxima. Valeu!